Glória a Deus, eu vos salvo na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui em nossa escola bíblica dominical. Vamos estudar a lição de número 10, de 8 de junho de 2025. Hoje é o chamado dia a qual mencionamos e se comemora o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Penta vem de 5, ou 50 dias após a Páscoa. Pentecostes, dia de Pentecostes, na lição número 10, 8 de junho de 2025. O título da nossa lição: a promessa do Espírito, é o título da nossa lição de hoje. A promessa do Espírito. O nosso textual está registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 20 e o versículo de número 22. Então, Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 22. Então nós estamos estudando o Evangelho de João nessas lições, e você é convidado também conosco a estudar a palavra de Deus. Os irmãos que nos acompanham nas redes sociais são convidados também a estudar as Escrituras Sagradas. Disse Jesus também no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o Senhor Jesus nos orientou a examinar a sua palavra. Todos são convidados a examinar as Escrituras juntamente conosco, A nossa verdade prática diz assim: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Essa é a nossa verdade prática, nossa lição de hoje. O nosso textual diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Então, meus amados irmãos, nós vamos começar aqui, comentando sobre a verdade prática. E aqui nós analisando a verdade prática, que diz assim: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Então, meus amados irmãos, esta é a palavra de Deus, a promessa do Pai em todos os sentidos, Ela não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. É para todos, Nós vamos ver nessa lição 3 visões, daquilo pela qual o Espírito Santo age, a visão consoladora, a visão regeneradora e a visão capacitadora. Então ele age nas nossas vidas consolando, ele age regenerando e ele age capacitando. Que maravilha, Então, meus amados, e essa promessa do Pai, ela não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho, como diz aqui a nossa verdade prática. Então, meus amados, há teólogos que restringem a promessa do Pai somente para aqueles dias da igreja primitiva, coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, Porque quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, nós vemos lá Pedro dizendo que esta promessa
diz respeito a vós, vossos filhos e todos quantos o nosso Senhor chamar. Ou seja, era uma promessa, meus amados irmãos, voltadas para o dia presente, a qual viviam os apóstolos, e uma promessa também futura para todos aqueles que no futuro viriam a se converterem ao Evangelho, sendo convencidos pelo Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então, a promessa de Deus diz respeito a nós, nossos filhos e todos quantos o nosso Senhor chamar. Então não estava restrita a um grupo, ou seja, somente para a igreja primitiva, ou um período específico, somente para aquele tempo, mas inclui a todos aqueles que se arrependem ou que se arrependeriam no futuro, né? E todos aqueles que creem no Evangelho. Por isso que Pedro disse, repitamos aqui, esta promessa diz respeito a vós, a pregação de Pedro ali após o derramamento do Espírito Santo de Pentecostes, né? Que estavam reunidos ali todos aqueles irmãos, 120 irmãos reunidos, quando veio sobre ele o derramamento, o revestimento do poder do alto, segundo havia prometido Jesus Cristo, né? Então, Pedro começou a instruir as pessoas que observavam de fora aquele movimento, e aquela promessa era para todos aqueles, né? Não diz respeito a vós, vossos filhos, mas a todos quantos vosso Senhor chamar. Disse ali Pedro àquelas pessoas que os estavam observando, né? Naquele movimento, muitos estavam ali admirados, né? Pessoas admiradas, muitos ali criticavam, muitos ali zombavam, mas outros tinham dúvidas no seu coração quanto à espiritualidade do fato. Então ali Pedro se levantou, orientando e instruindo a todos que Deus haveria também de operar na vida de cada pessoa que se convertesse e aceitasse o Evangelho, igualmente como Deus também estava operando na vida dos discípulos naquela época. Então, meus amados irmãos, é o que nós vamos aprender na lição de hoje, né? Graças a Deus que o Senhor tem nos dado a oportunidade de nós estudarmos a sua palavra. A nossa leitura bíblica clássica da nossa lição de hoje, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Abra a sua Bíblia, já deixa aberta no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler também o capítulo de número 16 e também o capítulo de número 20, né? 3 capítulos, alguns versículos de cada um dos 3 capítulos: capítulo 14, capítulo 16 e capítulo de número 20. É a nossa leitura bíblica em classe. Vamos nós examinar as Escrituras. Convido você também a estudar a palavra de Deus juntamente conosco aqui, né? Na nossa congregação. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17 é o que nós vamos ler agora, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Você pode grifar aí este outro Consolador, né? Então, se aqui no versículo diz outro Consolador, nós vemos que já havia um, né? E esse que estava presente com os discípulos era o Senhor Jesus. Enquanto Jesus estava presente ali com eles, realizando o seu ministério terrestre, ele era um Consolador, né? Mas Jesus, ele disse, né, que ele iria, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus sempre
disse que ele iria, ou seja, iria ser morto, iria ser crucificado, mas que ele voltaria, mas que ele iria ser assunto ao céu e ser morto, ele iria deixá-los. Então, Jesus, ele prometeu que iria retornar, mas que enviaria também, após a sua partida, outro Consolador para que ele ficasse com eles para sempre. Então, certamente, ali nós vemos pela palavra de Deus, ficariam muito tristes os discípulos ao verem Jesus partir. Jesus havia participado com eles e lhes ensinado por 3 anos o Evangelho, a sua palavra. Então, haviam os discípulos adquirido com Jesus uma amizade extraordinária, aquela amizade de pai para com os filhos. Então, eles ali ficariam muito tristes. Jesus prometeu-lhes que enviaria outro Consolador. Continuando, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, olha bem, que o mundo não pode receber, grife isso aí também, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que maravilha, Então, o versículo 18 diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha só a relação de Jesus para com os seus discípulos, Era como a relação de um pai para com os seus filhos. Então ele disse: não vos deixarei órfãos, ou seja, sem pai, eu voltarei para vós. Mas neste intervalo, tempo enquanto eu não vou, versículo 26, vamos pular aí, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse Espírito Santo é que está hoje em atuação na vida daqueles que creem em Deus, na vida daqueles que aceitaram Cristo como Salvador da sua alma. Então ele age em nossos corações, O Espírito Santo, ele age em nossas vidas, ele nos consola, ele nos regenera, ele nos capacita. Então ele tem ali uma atuação completa e abrangente na vida do cristão. Muito bem, agora no capítulo 16 de João, versículo 7, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, na obra regeneradora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Este é o versículo de número 13, E agora no capítulo 20, versículo 21 e 22 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assopou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então esse é o versículo 22. E havendo dito isso,
assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, meus amados, nós devemos aqui observar que esta leitura bíblica em classe registra aqui dois períodos, né? Aqui, o período em que Jesus ainda não havia sido morto, ressuscitado, um período anterior à sua morte e um período após a sua morte e ressurreição, quando ele apareceu para os seus discípulos, né? Então nós vemos aqui no capítulo 14, versículos de 16 a 26, o capítulo 16, versículos 7 a 13, né? Naquilo que descreve a nossa leitura bíblica em classe. Aqui é um período onde ele disse essas palavras aqui. Jesus ainda estava realizando o seu ministério terrestre, né? Ali ele estava vivo, foi um período anterior à sua morte, né? Então, já no capítulo 20, a partir do versículo 21 em diante, nós vemos Jesus aparecendo aos seus discípulos após a sua morte e ressurreição. Jesus ali, ele apareceu entre eles e disse que paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, nós vemos aqui nessa nossa leitura bíblica em classe dois períodos que devem ficar, né, registrados para o nosso aprendizado. Muito bem, meus amados irmãos. Então, nós sabemos que na regeneração, como disse o apóstolo Paulo, ele também havia aprendido com os demais apóstolos, porque também recebeu a revelação do Senhor Jesus, né? Ali no caminho de Damasco, quando na sua conversão. Então, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aos Coríntios 5, 17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso aí representa uma obra de regeneração, né? Jesus Cristo transformou quem compensa o pecado, a justiça e o juízo é o Espírito Santo, né? Então esta aqui é a obra de regeneração, né? Então, meus amados irmãos, nós aprenderemos nessa lição sobre a promessa prévia do Espírito Santo, né? O Consolador, que foi ali profetizado por Jesus, né? Que foi ali dito por Jesus que viria a assumir o seu lugar após a sua morte, ressurreição e assunção aos céus. E nós vemos já no início, lá no primeiro versículo da nossa leitura bíblica: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então nós vemos aí outro Consolador. E nós já explicamos aqui o que isso significa. Então, essa promessa que fez Jesus, ele fez antes da sua morte e ressurreição. Então ela se concretizou com a sua vinda sobre os discípulos, né? Quando Jesus ali, ele assoprou sobre eles o Espírito, nós vemos que a promessa de Jesus, ela se concretizou em particular quando Jesus ali, ele morreu e ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Jesus ali, ele disse ao aparecer, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
Então ali foi a promessa concretizada, né? E mais tarde Jesus também ele falou a respeito para os seus discípulos, dizendo-lhes, né, antes também de ser assunto ao céu, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós aprendemos isso na lição passada, né? E eles, obedecendo a ordem de Jesus de permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, eles ali mais tarde receberam a promessa. Os discípulos do Senhor que obedeceram a palavra de Jesus, os discípulos do Senhor que obedeceram a ordenança de Jesus em ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, eles viram a promessa completa da atuação do Espírito Santo na vida dos crentes se concretizarem após receberem o derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles, né? O revestimento do poder do alto no dia de Pentecostes, né? Quando veio sobre eles línguas repartidas como de fogo, vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam, e viram ali línguas repartidas entre os 120 discípulos do Senhor que estavam reunidos no cenáculo, ali reunidos, né? E começaram a falar em línguas estranhas. Então, ali se concretizou a plenitude da atuação do Espírito Santo na vida dos cristãos. Ali o Espírito Santo já estava presente para consolar, já estava presente para regenerar, já estava presente para capacitar, né? A plenitude do Espírito Santo, né? Ali após a assunção de Jesus Cristo aos céus. Então, meus amados, como é bom estudarmos a palavra de Deus, né? E nós vemos aqui, né, meus amados irmãos, que o Espírito Santo ele age nas nossas vidas, e a promessa do Espírito Santo ela não se restringe apenas aos discípulos do passado, mas é uma realidade que está ao alcance de cada crente nos dias de hoje. Não devemos subestimar a presença do Espírito Santo, pois é Ele que nos habilita. Olha que palavra maravilhosa! Não devemos subestimar a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos habilita a enfrentar os desafios espirituais, a compreender as Escrituras e a conduzir uma vida que exalte a Deus. Que maravilha! Desta forma, somos chamados a abrir os nossos corações para a ação do Espírito e o seu poder transformador. Como diz no Apocalipse: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir a porta no coração, o Senhor vai entrar e fará nele morada, ele habitará dentro de nós, ele agirá. O Espírito Santo, ele passará nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ele agirá nas nossas vidas, também capacitando mais tarde, derramando o poder, o revestimento do poder que se manifesta através do falar em línguas, né? Quantas pessoas, creio, como nós dissemos anteriormente aqui, né? Esse poder do falar em línguas, o revestimento do poder, foi algo restrito ao passado. Muitos teólogos têm esse entendimento, mas não é dessa forma que descreve o apóstolo Pedro. Muito pelo contrário, nós temos o apóstolo Pedro dizendo
entendendo que esta promessa do derramamento, do revestimento, do poder, ela diz respeito a vós, vossos filhos e todos quantos o nosso Senhor chamar. Ou seja, era uma promessa para o presente da época e também para o futuro, que somos nós, crentes nos dias de hoje, e será assim até Jesus Cristo voltar. Então, até a igreja ser arrebatada dessa terra, o Espírito Santo estará em ação no coração dos crentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tudo isso que nós aprendemos no estudo desta lição. Então, nesta lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, após a sua partida e a assunção ao céu, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, a justiça e juízo, e em seguida, também nós, no estudo dessa lição, estabeleceremos uma ligação entre a visão regeneradora da promessa do Espírito Santo, em João, a perspectiva capacitadora, e a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Talvez se nós fôssemos aqui reduzir a lição, é isso? E resumir, nós já falamos praticamente tudo isso aqui, mas porque nós repetimos sempre, para que os irmãos possam de alguma forma compreender a palavra de Deus. O Evangelho, ele é pregado dessa forma, várias vezes repetir e ensinar. Como diz a palavra, corteja a minha doutrina como orvalho. Então nós pregamos, nós anunciamos aos poucos, com as refeições, os irmãos frequentando a escola bíblica dominical aos domingos, os irmãos estudando pelas redes sociais, os irmãos vão se familiarizando cada vez mais com as escrituras, e através da repetição dos ensinos, os irmãos vão memorizando e compreendendo melhor a palavra de Deus, Então, por isso que muitas vezes nós lemos as Sagradas Escrituras, Eu já li mais ou menos umas 2 a 3 vezes as Sagradas Escrituras e continuamos estudando, e nós continuamos estudando. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós vamos estudando e cada vez mais aprendendo, repetindo o estudo, lendo por várias vezes as Escrituras, para nós aprendermos e assim podemos, além de colocar em prática na nossa vida espiritual, também ensinar. Então, a promessa do Pai: Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, nós lemos o que: Ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. Então, tudo isso é um registro que está na nossa leitura bíblica em classe. O Espírito Santo ele atua na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E ele opera nessas 3 formas que nós dizemos no início, consolando, regenerando e capacitando. Nós vemos que quando Jesus, ele ali antes de ser assunto ao céu, ele assoprou sobre eles, em João capítulo 20, versículo 22, o Espírito Santo. Então ele disse: recebei o Espírito Santo após ele assoprar sobre eles, Então ali era para que o Espírito Santo exercesse ali a ação da regeneração,
Nós estudamos sobre aquela questão, meus amados irmãos, da lição anterior, que nós vimos com Pedro antes do dia de Pentecostes, né? E depois do dia de Pentecostes. Antes do dia de Pentecostes, e antes dele ali ter assoprado sobre si, né, por Jesus Cristo, o Espírito Santo, Pedro era uma pessoa. Depois deste evento em que Jesus assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo, né, e depois do evento, né, de que os discípulos receberam o revestimento do poder no dia de Pentecostes, Pedro foi outra pessoa. Então, o Pedro antes e o Pedro depois. Nós vemos que Pedro de antes, ele foi até mesmo ali corrigido pelo Senhor Jesus, mas Pedro foi obediente. Nós vemos que numa ocasião, nós aprendemos na lição passada, Jesus repreendeu Pedro, expulsando o espírito que estava sobre a vida dele. Jesus disse para Pedro, né, afastai de mim, Satanás, né? Porque Satanás, usando Pedro, queria demover de Jesus ali a obra, né? Ali a missão de dar a sua vida para salvar a humanidade. Então, naquele momento, Jesus repreendeu a Pedro. Nós vemos também Pedro falhando quando ele negou a Jesus 3 vezes. Então, são todas atitudes de Pedro que foram repreendidas por Jesus antes, né? Atitudes estas antes do derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, meus amados, então nós conhecemos o Pedro antes e conhecemos o Pedro de depois. Então Pedro é o exemplo da nossa vida pessoal nos dias de hoje. Nós vemos o crente antes do derramamento do Espírito Santo e vemos o crente depois do derramamento do Espírito Santo. Quem sou eu hoje? Quem é você hoje? Você que já recebeu o revestimento do poder do alto, o batismo do Espírito Santo. Procure avaliar quem era você antes e quem é você agora. Então, meus amados, é claro que há muitas pessoas, né, desviadas, mas para essas pessoas, meus amados irmãos, que já participaram, que já receberam o poder do alto e se desviaram, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Apesar de que, humanamente falando, já não tem mais jeito, como diz as Escrituras, né? Aqueles que já participaram, já receberam, somente Deus é quem pode agir na vida deles. Os que participaram dos manjares de Deus, e mesmo assim se desviar, se afastando do caminho, né? Somente Deus é quem pode agir na vida deles, porque humanamente falando é impossível serem novamente convencidos, né? Mas para Deus não há impossíveis, né? Então nós vemos no Velho Testamento casos em que homens de Deus como Davi falharam, mas arrependendo-se, Deus veio abençoá-los novamente após o reconhecimento dos seus pecados. Então Deus também pode atuar nessa vida, nas nossas vidas, né? Deus pode atuar
também na vida daquelas pessoas que se desviam nos dias de hoje. Muito bem, e nós estudamos aqui na palavra de Deus, nós compreendemos o Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, para encorajar ou interceder por outra pessoa. É aquele que nos encoraja, né? É o Consolador, é aquele que nos intercede por nós. A Bíblia tem um versículo que diz: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então ele intercede. Assim, Paracletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado, consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa, né? Que ele age, vendo aí? Então nós vemos aí, quando nós falamos a respeito da Trindade, Pai, Filho, do Espírito Santo, cada um deles são uma pessoa, mas um só Deus, né? Então nós temos a atuação, quando Jesus Cristo diz aqui: enviarei outro Consolador. Não é como se ele estivesse dizendo a respeito de uma outra pessoa, né? Outro Consolador, uma outra pessoa. É o Espírito Santo aqui na sua atuação individual, né? Então, distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas, né? Então, Jesus disse: eu e o Pai somos um, né? Então, agem todos ali em unidade, né? Então, mas em operações distintas. Não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos aqui, que está aqui no versículo 18, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O que significa? Aqui, quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Nós falamos aqui no início da lição nessa questão, né? Então, a relação dos discípulos para com Jesus era como de um pai. A relação de Jesus para com os discípulos, né? Era como que ele era quem? Pai. Né? Não vos deixarei órfãos. Era uma relação entre eles, discípulos e Jesus, de pai para filhos. Então, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, né? Então, quando Jesus morreu, os discípulos se sentiam órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, o Salvador de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Olha que expressão maravilhosa, né? Em João capítulo 13, versículo 33, né? Então, nós vemos isso também nas epístolas de João, aparecendo também essa palavra filhinhos lá, né? Então, aqui em João, no Evangelho capítulo 13, versículo 33, vamos ler a palavra do Senhor Jesus aí. Jesus chamando os seus discípulos de filhinhos. Olha, então, relação de pai para com os seus filhos. Versículo 33, pode abrir a sua Bíblia, que maravilha, ali é a palavra de Deus, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade de examinar as Escrituras. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 33. Você pode ler na sua casa, vamos ler. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 33. Nós vamos ver aqui Jesus, né, se relacionando com os seus discípulos, tratando-os ali como filhos. Que palavra maravilhosa, que
amor profundo, né, que Jesus Cristo tinha para com os seus filhos, para conosco. Que amor profundo que Jesus Cristo tem para conosco. Ele diz assim, João, Evangelho, capítulo 13, versículo 33: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, e eu vos digo também agora. Então, filhinhos, olha, que tratamento maravilhoso de Jesus para conosco. Então, essa relação pessoal de Jesus com os seus discípulos, o nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Jesus prometeu que viria para consolar os seus corações, um consolador, outro consolador. Naquele momento, quando ele estava realizando o seu mistério, ele ainda estava presente, mas ele enviaria outro consolador, né? Que ele daria a convicção de que também ele iria voltar. Então nós vemos a palavra do Senhor Jesus, né? Na palavra de Deus também, que o apóstolo Paulo, ele mencionou na sua epístola, Efésios capítulo 1, versículo 14, que o Espírito Santo é o que? É o penhor. O que é o penhor da nossa promessa? Nós vamos ver. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 14. Abra sua Bíblia na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 14. Nós vamos ver Jesus falando que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que significa um penhor? Um penhor é uma coisa vinculada a uma dívida como garantia do pagamento desta, né? Penhor é algo que se empenha como garantia do pagamento. A pessoa vai, pega um objeto de valor, está precisando de um empréstimo, né? Ele vai lá, procura o banco, leva aquele objeto de valor e entrega ali. O banco lhe repassa aquele dinheiro. Aquela pessoa deixa aquele objeto de valor como garantia que vai retornar, né, para poder sanar, pagar aquela dívida, né? Então, o penhor é uma coisa vinculada a uma dívida como garantia, né, do pagamento dessa. Então, Jesus, ele deixou-nos o Espírito Santo como penhor. O que ele disse? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, né? E ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele habita e estará em vós, mas em vós não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então é a promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a promessa de que Jesus vai voltar. Diz Paulo, Efésios capítulo 1, versículo aqui diz a palavra do Senhor Jesus, Efésios capítulo 1. Nós vamos ver a palavra de Deus, Efésios 1, versículo 14. Abra sua Bíblia. Diz assim, a partir do versículo 13: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus e para o louvor da sua glória. Está vendo? Então, a garantia de que Jesus deixou para nós que queria voltar é quem? O Espírito Santo.
né? Os quais estão selados para o dia da redenção. Jesus ali assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E logo adiante, né, Jesus disse para eles ficarem, porém, na cidade de Jerusalém, já no registro de Lucas, né, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até o fim da terra, também em Atos dos Apóstolos, né? Então, os discípulos lá ficaram, depois receberam ali o selo da promessa final, né? Que é o que? O batismo no Espírito Santo, que é ali a manifestação do poder pleno do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, né? O Espírito Santo, nós vemos aqui no início, ele nos consola, ele nos regenera, mas também com a sua manifestação, né, cuja evidência é o falar em línguas, ele nos capacita a sermos missionários, pregadores do Evangelho, né? Aquela pessoa que leva o Evangelho ao mundo, aquela pessoa já capacitada para poder anunciar a verdade, os mistérios de Deus a todas aquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho e que queiram ouvir o Evangelho. Diz a Bíblia que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, palavras de Jesus, né? Então, aqui nós vemos o Espírito habita os discípulos, né? João 20:22 diz assim: é crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado, quando nós vemos aqui João capítulo 20, versículo 22. Nós observamos, é crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado aqui e glorificado a eles. Jesus apareceu ali naquele momento, né? Então, ali nós vemos que Jesus apareceu naquele momento. Ele disse naquela hora que ele estava, paz seja convosco, né? Ali diz a palavra do Senhor Jesus que naquele momento ele assoprou sobre eles o Espírito Santo. A passagem bíblica que se encontra aí no capítulo 20, versículo 21 e 22, né? Assim o cenário que Jesus se apresenta ressuscitado com o corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior, né, como ao imediato. É por isso que nós vemos aqui nesta lição, na nossa leitura bíblica em classe, nós temos dois períodos, né? Aqui distintos: o período em que Jesus estava orientando os discípulos ali antes da sua morte e ressurreição, e o segundo período quando Jesus passou a orientá-los, né? Ali após a sua morte e ressurreição, quando Jesus apareceu para eles, ensinando-lhes a respeito do Espírito Santo, assoprou sobre eles o Espírito Santo, né? Então nós vemos que há pessoas que acham que ali aquelas pessoas que já aceitam a Cristo já possuem o Espírito Santo. Inclusive há muitos teólogos que, mediante este versículo bíblico aqui de João capítulo 20, versículo 22, já dizem que todas as pessoas, quando aceitam a Jesus, já são batizadas no Espírito Santo. Olha, meus amados irmãos,
As pessoas já possuem o Espírito Santo, mas lhes falta ainda o revestimento de poder. Para aqueles que não creem, então, meus amados, eles, é claro, ficarão ali somente como parte da atuação do Espírito Santo em suas vidas, né? A parte que consola e a parte que regenera, mas ficará faltando a parte capacitadora. É aquela parte em que Lucas registra, a qual Jesus Cristo falou para eles: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois desse revestimento, sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até o confim da terra. Então, o missionário, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Ele deve buscar o batismo no Espírito Santo, que se evidencia através do falar em línguas. E, como nós dizemos aqui antes, há pessoas que creem que este poder somente foi limitado aos crentes da igreja primitiva, porém eles se esquecem de ler aquilo que disse o apóstolo Pedro, né? Quando ele fala lá no capítulo 2, a partir do versículo 44, ele diz ali para as pessoas da sua época estavam admiradas com a manifestação do poder de Deus ali no dia de Pentecostes, aquele sinal. Então Pedro, pregando a palavra, diz respeito a essa promessa, diz respeito a vós, vossos filhos e todos quantos nosso Senhor chamar, a promessa presente e para o futuro. Então, para o futuro somos nós, dessa geração. Então a promessa de Deus não ficou restrita somente os crentes daquela geração da igreja primitiva, também alcança nós nesses últimos dias. Então, por que ter essa fé limitada? Por que ter essa fé limitada? Se nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, né? Que a promessa do revestimento de poder, do batismo do Espírito Santo, ela é abrangente, e a promessa para o presente da igreja primitiva, sua época, e também aponta para o futuro, que somos nós. Então, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vendo selados com o Espírito Santo da promessa. Então, este selo se evidencia quando o homem ali recebe o revestimento de poder. E há pessoas que estudam muitas coisas, dizem que a língua que eles falaram na época é a língua das nações, e é verdade isso, né? Aquilo ali, no dia de Pentecostes, aquele registro de Atos Apóstolos, capítulo 2, foi uma ocasião, mas nós temos outra ocasião no capítulo 10, quando nós estudamos todo o capítulo 10, né? Que ocorreu também o derramamento do Espírito Santo em casa de Cornélio, né? Quando Pedro estava lá e junto ali com aquelas pessoas que haviam sido convidadas por Cornélio para participar do culto, Pedro começou a pregar e desceu sobre todo aquele povo o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas. Ali já foi uma outra ocasião em que o Espírito Santo agiu na vida daquelas pessoas. Está vendo? Então, estudando a palavra de Deus, nós aprendemos, meus amados irmãos, que esta promessa não estava restrita somente aos apóstolos cristãos da igreja primitiva, chegaram também lá na frente, alcançaram a família de Cornélio, né, que estava contada entre os gentios, e veio até os dias de hoje. Então, a promessa
começa ali o derramamento do Espírito Santo, o poder do revestimento, o poder do alto, não dizia respeito somente aos crentes da igreja primitiva, ou daqueles que iniciaram a obra cristã, que foram os discípulos, mas alcançou também os gentios lá da casa de Cornélio e chegou até os nossos dias. Então precisamos compreender assim, que nós não podemos ter uma fé limitada, mas a ação do Espírito Santo, ela é consoladora, regeneradora e capacitadora. Está vendo que maravilha? Então é a atuação completa do Espírito Santo. O sentido do assoprou sobre eles o Espírito, no capítulo 20 do Evangelho de João, contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes, está vendo aí? Mas parece que há pessoas, irmãos, que têm fé para os milagres de Deus somente para a igreja primitiva. Não tem fé para os dias de hoje. São pessoas que têm fé limitada. Meus amados irmãos, nós temos que crer na palavra de Deus, naquilo que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, né? Ele disse que aquele que crê faria obras ainda maiores do que as que ele fez. Então é esta fé que nós temos, esta fé que a igreja, os cristãos, os servos de Deus têm, uma fé ilimitada, porque o poder de Deus é ilimitado. A Bíblia diz que o Senhor Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O Senhor Jesus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Assim como Ele operou no passado, Ele opera em nossos dias. Ele está vivo, né? Ele ressuscitou e apareceu, ressurreto, os seus discípulos que o contemplaram e o tocaram. Jesus, Ele apareceu em corpo presente, ressuscitou, apareceu em corpo presente. Tomé pôde tocar para tirar as suas dúvidas. Então Jesus, Ele está vivo e agindo em favor da sua igreja e do seu povo. Então aqui nós vemos um episódio anterior ao Pentecostes, antes do Pentecostes, João 20:22, quando Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Essa expressão surge como consequência direta da menção, a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. Ali, né? Ele habitou, ali ele agiu na vida dele. Ali, né? O apóstolo Pedro já estava recebendo uma instrução regeneradora. A sua vida estava passando a ser como aquela dita, né, por Paulo, 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é. O Pedro, que agia antigamente, né, já não era mais. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. O Pedro antigo já passou, né? As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então surgiu um novo Pedro, uma nova pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma nova vida, né? Ali, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então é um homem regenerado, é um homem transformado, né? Agora Pedro precisava ser um homem capacitado, né? Capacitado é após receber a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, o que é? Plenitude, a consolação, a regeneração e a capacitação. Isso aí é a plenitude do Espírito Santo agindo na vida do crente. Será que você já tem essa plenitude do Espírito Santo agindo na sua vida? Se você ainda não tem, busque essa experiência. O homem só tem a ação plena
do Espírito Santo na sua vida, a plenitude do Espírito Santo na sua vida, quando ele recebe a capacitação, o revestimento do poder, né? Ali o selo da promessa, que é o batismo do Espírito Santo. Então, nós, irmãos, não podemos nos contentar somente com a consolação ou com a regeneração. Precisamos buscar também capacitação. Como diz a palavra, conheçamos Ele, prossigamos em conhecer o Senhor. Então, meus amados, esta é a verdade das Escrituras. A partir desse ponto, ali que os discípulos receberam de Jesus o assopro do Espírito Santo, eles tornaram-se nova criação, completamente regenerados, sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Está vendo? Que maravilha, né? Então, é esta a verdade das Escrituras. Às vezes, a princípio, a gente, quando se depara com todos esses estudos ministrados, a gente tem alguma dúvida, mas ao longo do tempo nós vamos participando da escola dominical e vamos cada vez mais aprendendo, né? Por isso que é bom estar presente, dedicar a nossa vida ao conhecimento de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que devem testificar. Então, essas palavras, examinar isso, não foram ditas por um homem qualquer, não foram ditas por qualquer pastor, ou qualquer obreiro, ou qualquer evangelista, ou qualquer presbítero. Não, foram ditas por Jesus Cristo, nosso Salvador. Examinar as Escrituras, né? Precisamos dedicar tempo ao estudo das Sagradas Letras, né? Então, para poder aprendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para aprendermos a plenitude do Evangelho, a promessa do Pai no dia de Pentecostes, né? O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, né? Então, Jesus apareceu naquele intervalo de tempo ali, entre a Páscoa, logo após ali a sua morte, né? Apareceu ressuscitado naquele período entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, que é comemorado ali pelos judeus. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, anteriormente, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do nosso trimestre. Nós vimos isso na lições anteriores. Então, no entanto, 50 dias depois da Páscoa, nós vemos que Pentecostes significa 50, né? Então, celebra-se a festa da colheita do dia de Pentecostes. Foi ao final desse dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de receber poder, que de repente os servos de Deus estavam reunidos ali naquele local, eram mais ou menos 120 irmãos. Nós podemos abrir e estudar a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, estavam todos os irmãos reunidos num só lugar, irmãos, num lugar ali específico, né? Então tem pessoas que hoje dizem que não é preciso frequentar a igreja para se salvar. Nós já falamos disso por diversas vezes. A igreja primitiva se reunia em locais específicos. Como não havia ali espaço suficiente para eles reunirem-se numa residência, eles reuniam-se em locais específicos. Em Atos dos Apóstolos, depois estavam eles reunidos no local específico. Quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo, eles estavam ali num recinto, né? Então, encheu aqui toda a casa em que estavam assentados. O que era ali? Era uma casa, era um cenáculo, era um espaço destinado a reuniões. Hoje, os espaços destinados a reuniões são o que? As igrejas. Não cabe muitas
muitas vezes na casa dos irmãos, 50, 100, 200, 300, 400 pessoas. Não tem que ter um local específico, uma casa de reunião. É por isso que Jesus Cristo disse, né, quando no seu ministério terreno, você disse: a minha casa, seja o tempo, será chamado de casa de oração. Então, nós lemos a palavra de Deus, de repente veio do céu um som como de um vento veemente. Olha a semelhança, né? Jesus assoprou sobre os discípulos anteriormente, o Espírito Santo agora desceu do céu, um vento ali, um som como de um vento veemente e impetuoso, como se Jesus estivesse no céu, assoprando sobre aqueles 120 irmãos agora. Já não era mais Jesus assoprando como ele agiu anteriormente, né? Ali na sua presença ressurreta, diante dos seus discípulos, pessoalmente assoprando sobre ele. Mas agora, do céu, veio de repente do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que maravilha, né? Então nós vemos aqui o revestimento do poder do alto, a qual foi prometido pelo próprio Jesus Cristo, né? Aqui em Atos Apóstolos, né? No registro de Lucas, capítulo, aqui nós vemos o registro de Lucas, que Jesus prometeu que haveria de vir sobre eles o Espírito Santo, né? Então, meus amados irmãos, Jesus, ele opera nas nossas vidas. Basta nós crer. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então, se nós crermos, Jesus opera nas nossas vidas. Então, as promessas de Deus, elas não foram restritas somente para a igreja primitiva, não, mas como disse Pedro, né? Essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos e todos quantos nosso Senhor chamar. Então, para nós, nos dias de hoje, por que ter uma fé limitada? Por que ter uma fé limitada? Irmãos, as pessoas que têm fé limitada, né? Geralmente, que não são revestidos pelo poder do alto, vivem apregoando ensinos limitados por aí. Teólogos limitados no conhecimento pregam uma fé também limitada. E o pior de tudo é que há pessoas que preferem dar ouvidos a essas pessoas e não estudam as Escrituras. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender as coisas de Deus, ler minuciosamente a palavra de Deus, né? E geralmente quem não é revestido do poder, quem não é batizado do Espírito Santo, né? Ele ainda deve esperar esse batismo. Há pessoas que, como não recebem e como não receberam, né? Eles não creem, e por não crer, como ser batizado se você não crê? Então, para ser batizado é preciso buscar esse revestimento. Veja que quando ocorreu a descida do Espírito Santo, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus havia dito para eles ficarem em Jerusalém, até que o alto eles fossem revestidos deste poder.
E eles esperavam. Que revestimento é esse que Jesus prometeu? Que obra é esta que ocorrerá antes para nos capacitar para sairmos ao mundo pregando o Evangelho? Então eles começaram a orar. O revestimento de poder, ele irá ocorrer de alguma forma. Talvez pensavam os seus discípulos à época. Nós não sabemos de que forma será, mas nós vamos ficar em oração, reunidos, esperando a manifestação desse poder sobre nós, para que nós possamos ter essa experiência segundo a promessa que Jesus nos fez. E eles ficaram, eles obedeceram, e ali se cumpriu, se desenrolou entre eles o mistério. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Ali então eles puderam experienciar a promessa do Espírito Santo em suas vidas, cuja evidência é o falar em línguas. Então alguém pode falar, mas ali eles falaram a língua das nações, muito bem, falaram a língua das nações, mas em Atos Apóstolos capítulo 10, nós vemos em casa de Cornélio também a manifestação do Espírito Santo agindo sobre as pessoas, ali já na manifestação do Espírito Santo, falando todos eles a língua dos anjos, que ninguém aqui no mundo compreende. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estudar as Escrituras. Somente aquela pessoa que busca conhecer a Deus, buscar o Senhor enquanto se pode deixar, invocar enquanto está perto. Somente as pessoas que buscam passam a ter um conhecimento pleno daquilo que Deus pode realizar na sua vida, mas tem que crer e tem que querer também. Se não quiser, meus amados irmãos, se a pessoa ficar ali crendo, limitadamente, somente naquilo que os olhos podem ver, nunca receberão a bênção de Deus, a plenitude de Deus sobre a sua vida. Tem gente que tem a fé limitada somente às coisas materiais desta vida e não crê nas coisas espirituais. Então, e a Bíblia diz que o homem, ele carnal, ele não compreende as coisas do Espírito. Somente o homem espiritual é quem pode compreender as coisas espirituais. Muito bem, meus amados irmãos, essa é a verdade das Sagradas Escrituras. Então, o batismo do Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limita àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Nós vemos isso nas palavras do Pedro. Por falar em outras línguas, evidenciou essa obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem essas línguas nos seus próprios idiomas, eram na verdade expressões espirituais concedidas pelo Espírito Santo, que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes na época, na primeira ocasião de Atos Apóstolos capítulo 2. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis no batismo do Espírito Santo, ou seja, a evidência da plenitude do Espírito Santo é o que? O falar em línguas. Plenitude, por que falamos plenitude? A plenitude é que se enquadra ali a consolação, a regeneração e a capacitação.
É tudo. Isso é a plenitude do Espírito Santo. Então só tem pessoas que são consoladas e são regeneradas. Muito bem. Mas lhe falta ainda o quê? A capacitação. E essa capacitação deve ser o quê? Buscar. Então os discípulos, quando eles se encontravam orando naquele cenário, quando houve o derramamento do Espírito Santo, eles estavam fazendo o quê? Buscando. E você? Você tem buscado receber o batismo do Espírito Santo? Você tem orado? De que forma se busca o batismo do Espírito Santo? Orando, pedindo. Jesus disse o quê? Pedir, dar-se-vos-á, buscar, achareis, bater, abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem bate, a porta se abre, e quem busca, encontra ou acha. Mas se você não buscar, como você receberá? Então as coisas de Deus precisam ser ali também desejadas por Deus, por nós, desejadas por nós para que alcancemos. Precisamos buscar, bater na porta, precisamos ali clamar a Deus, pedir, dar-se-vos-á, buscar, acharei, bater, abrir-se-vos-á. Então precisamos realmente ter vontade para nós nos apossarmos das bênçãos que Deus tem para nos dar, para ter o conhecimento da plenitude de Deus, não conhecer somente Deus em parte, mas na sua plenitude, aquilo que Ele tem para nos dar na sua totalidade, não um conhecimento superficial das coisas de Deus, mas um conhecimento profundo das coisas de Deus, no nível da espiritualidade. Quantas pessoas conhecem Deus somente no que diz respeito, a manifestação que nós vemos aqui, oral, não é isso? A manifestação que nós vemos das coisas que por Ele foram criadas, as coisas que mais precisamos conhecer Deus também no nível espiritual, a plenitude de Deus. Então, meus amados, Deus pode fazer muito mais além daquilo que nós vimos ou vemos ou pensamos em nosso favor. É por isso que nós aceitamos a Cristo, ali nesses 35 anos atrás, quando eu tinha 19 anos, porque eu passei a conhecer Deus na sua plenitude. Já entrei, aceitamos, começamos a servir ao Senhor como os discípulos, fomos passando por todas essas fases, da consolação, da regeneração, depois buscando o batismo do Espírito Santo, fomos capacitados, da capacitação até hoje, para que hoje nós pudéssemos ensinar o Evangelho. Então, em que fase você está na sua vida espiritual? Há pessoas que estacionam, não seguem adiante. Nós vamos dizer de novo, a Bíblia diz para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós não podemos parar. Nós estamos numa faculdade espiritual, onde nós estudamos a palavra de Deus. Nós não podemos, temos que ir até o final, para que nós possamos assim ter um conhecimento pleno de Deus, ser ali não somente graduado, mas pós-graduado nas coisas espirituais, A pós-graduação, ela se encontra, meus amados irmãos, na vida do cristão, depois que ele recebe ali o batismo com o Espírito Santo, a plenitude de Deus, e mais tarde alcança a sua salvação, ou através da sua partida ao encontro de Cristo, ou através do arrebatamento. Então Jesus, Ele é maravilhoso. A conclusão da nossa lição de hoje, meus amados. Conclusão. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado, com
com a capacitação usada para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia. Se nós estudarmos toda a Bíblia, gente do Apocalipse, nós vamos compreender tudo isso, né? Se manifesta completamente em Pentecostes, seu conhecimento pleno, a plenitude de Deus. Deus tem para realizar nas nossas vidas ali, né? No nível de espiritualidade. Então, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Não há algo limitado como muitos que não têm fé. São teólogos, pastores às vezes, mas cuja fé é limitada, vivem tentando explicar cientificamente o Espírito Santo como apenas uma glossolária, apenas uma manifestação mental. Mas, meus amados irmãos, as coisas espirituais, elas realmente, para quem não é espiritual, é difícil de compreender, porque coisas espirituais só mesmo quem é revestido da espiritualidade é que compreende. Não adianta. Então, se a pessoa tem interesse de se aprofundar no conhecimento de Deus, visite uma congregação pentecostal perto da sua casa. Visite uma igreja que apregoa o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo, como no dia de Pentecostes, e passe a estudar a Bíblia, que você também receberá a promessa do Pai, que há de vir sobre vós, sobre todo aquele que crê, porque esta promessa diz respeito a vós, nossos filhos, segundo Pedro disse, e todos quantos o nosso Senhor chamar. Você quer? Você quer receber também essa promessa? Então, busque ao Senhor. Você é convidado também a buscar a Deus juntamente conosco. É isso que nós aprendemos, né? É isso que a igreja de Deus apregou. É isso que os crentes pentecostais apregou, a verdade das Escrituras. As pessoas que não creem, nós respeitamos o ponto de vista de todas as pessoas que não creem. Respeitamos as opiniões diferentes às nossas, mas nós sabemos que opiniões são opiniões. Opiniões não são verdades absolutas. Verdade absoluta é o que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, verdade absoluta é o que nós aprendemos nas Escrituras. Opiniões podem mudar com o tempo. Ter opinião a respeito do assunto não é ter convicção, não é ter certeza, porque opiniões mudam com o tempo, mas a palavra de Deus não tem sombra de variação, não há dúvidas. Ela é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade é que eu vos libertará. Essa é a verdade que nós apregamos. Essa é a verdade que nós vos anunciamos. Não somos melhores do que ninguém, de maneira alguma. Nós estamos a pregoar aqui que todos nós somos iguais, mas há aqueles que buscam e há aqueles que não buscam, há aqueles que creem e há aqueles que não creem, porque, é claro, como diz as Escrituras, a fé não é de todos, né? Mas apregamos o Evangelho para que possa despertar nas pessoas a crença. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Que Deus nos abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. À noite, se Deus quiser, nós teremos aqui em nossa congregação às 19h30 um grande culto. E você é o nosso convidado, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe as nossas famílias. Vamos colocar de pé. Deus abençoe aqui a minha mãe que está presente, minha esposa. E aqueles que porventura têm nos ouvido pelas redes sociais. Nós estamos aqui nesta terra de passagem. Pregamos o Evangelho, anunciamos a palavra de Deus. Nós não sabemos até quando, quem sabe o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Mas por enquanto estamos aqui anunciando a palavra de Deus. Haverá um dia que este Evangelho não será mais apelado. Sempre falamos isso, né? Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, que as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Hoje já não terá mais o dilúvio, né? Antes do dilúvio, o Senhor vai fazer o que fez ali a época de Noé, resgatou Noé e sua família. E hoje Jesus Cristo vai resgatar o seu povo. A época do dilúvio, Deus resgatou Noé e a sua família, informando a ele para que ele pudesse construir aquela arca. E hoje, né, Deus fala conosco através do Filho de Jesus Cristo, né? Tendo Deus antigamente falando ao mundo, aos homens, através dos profetas da antiguidade, hoje Deus fala conosco através do seu Filho. Isto é uma palavra que está registrada no livro da Epístola aos Hebreus. Então, é isso. Deus fala conosco através do Filho. O que Jesus Cristo diz? Né? Nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 14, né? Não vos deixarei órfãos, né? Voltarei para vós. Tem mais artes, mais o que? Né? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, né? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometendo o seu retorno. Está vendo aí? Então, Ele mesmo há de voltar para arrebatar a sua igreja e o seu povo. E isso está na confirmação do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, aos Coríntios, nas palavras dos apóstolos. Então a igreja hoje deve se apegar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Nós não podemos deixar de apregoar o que nós temos ouvido e visto Jesus fazer. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós agradecemos por mais essa escola bíblica dominical. Obrigado, Jesus. Abençoa aquelas pessoas que porventura nos acompanham nas redes sociais. Ajuda as suas famílias, seus lares, restaura a saúde aos enfermos. Abençoa, meu Deus, a nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, que todos possam ser alcançados pela tua divina bênção, meu Deus, para a honra e glória do Senhor. Que a bênção do Senhor seja abrangente, alcance a todos que estão ao nosso redor, aos nossos ouvintes das redes sociais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, curai os enfermos, ajuda aquelas pessoas que porventura estão a nos ouvir, estão sofrendo, padecendo enfermidades. Restaura a saúde dos enfermos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação, a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja, o povo de Deus, que aguarda a breve volta de Jesus. Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória, e ao povo de Deus, a vitória